Mas que bonito chato. Vai pra... Tá, Luz, você quer fechar a porta? Não, aí nós morre aqui dentro, já sabe. Tira o gorro, tira o gorro. Deixei pra vir de noite, né? Não, mas... Ô, mas... Agora Ué? Não quer sair. Deixa ela aí, ela Vai embora. Apaga a luz, Eu vou cara. apagar a luz. Vai, agora cadê ela? Vambora, Vai pra vambora. lá e pra lá. Olá, tudo bem? Eu sou Wesley e você está no canal De Carona na Combora, um canal sobre viagens, aventuras, campismo, esporte e muito mais. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo com um profissional da estrada. Isso mesmo, nós vamos conversar com um caminhoneiro e ele vai contar um pouco das suas experiências por essas estradas desse Brasil afora. Espero que você fique conosco até o final, não perca nada, mas antes, roda a vinheta. Pessoal, então nós estamos aqui com o Arley, um amigo, trabalha com caminhão há muitos anos. E Arley, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar conosco aqui desse bate-papo para os nossos amigos aqui que seguem o canal De Carona na Combora. O Arley, para a gente começar e para matar nossa curiosidade, como foi que surgiu essa ideia de se tornar um motorista de caminhão? E essa história já tem quantos anos, né? Por quanto tempo você já está nessas estradas aí do Brasil? Eu comecei com caminhão aos 19 anos, como motorista profissional já. Rodando já, viajante de caminhão. E tirei a carteira com 19 anos, hoje eu tenho 55 anos, tenho 35 anos de profissão. E de estrada. Caminhão, entre ônibus e caminhão. E foi sempre um desejo de criança mesmo. Via as máquinas aí e falei assim, eu quero isso pra mim. Eu era fascinado. Qualquer motor que estava funcionando me chamava atenção. Então, nesses 35 anos que você está rodando aí por esse Brasil afora, imagino que você já deve ter passado por alguns lugares não tão agradáveis, mas também, infelizmente, deve ter passado por paisagens muito bonitas. Sabe dizer para nós qual foi aquele lugar que mais te fascinou, que você traz até hoje na memória, e fala assim, aquele lugar eu gostei de ter passado? Eu já fui em muitos lugares bonitos, né? Mas o que me marcou mesmo foi no estado da Rondônia, no município de Cerejeiras, da Rondônia, né? Lá é um lugar muito bonito, umas cachoeiras, umas quedas de água, árvores muito grandes. Lugar muito bonito, muito bacana. Imagino que é um lugar que poucas pessoas devem conhecer, que o acesso lá é meio difícil, não é? Lá na época o acesso era ruim, hoje não. Hoje já está mais tranquilo. Porque isso já tem um bom tempo, né? E praia, você já deve ter passado praia, já fui em muitas praias, com carga de telha para construção de casas na beirada do mar. E tem muitos lugares bonitos, litoral paulista, né? Litoral sul paulista é muito bonito. Mas dá para parar e contemplar, ou a ansiedade de pôr uma carga e voltar para casa é maior? Contempla muito pouco, mas só assiste ali da rodovia mesmo. A rotina é muito puxada. Com certeza. Porque tudo tem hora, né? A gente trabalha visando a descarga e o carregamento. É o foco ali. Você vai no paraíso e não desfruta dele, né? Quando a gente olha para os caminhões de hoje e compara com aqueles caminhões da década de 80, a gente percebe uma diferença gritante, porque você entra numa cabine do caminhão novo hoje, é tanta tecnologia que mais parece uma cabine de avião. E aí eu te pergunto, toda essa tecnologia, ela veio para ajudar, dificultou ou facilitou a vida do motorista? Visto que antigamente era só ligar a chave e mudar as marchas. Agora não, tem que aprender um pouco de tecnologia. O que você me fala em relação a isso? A tecnologia é bom. O Brasil é um país terceiro mundo, as estradas não dão condições de um veículo moderno andar sem ter problema. Então muitas das vezes você fica na estrada, à mercê de um guincho, às vezes por conta de um fio arrebentado. E eu acho assim, no meu ponto de vista, eu preferia a tecnologia antiga.
os veículos antigos. Por quê? Porque é um veículo que você consegue lidar com ele, Fazer uma tirar gambiarra. ele, fazer uma gambiarra, sair do lugar. E hoje a tecnologia gera conforto. A maioria dos caminhões tem ar-condicionado, você não escuta o barulho do motor. Os veículos de antigamente, o prazer do motorista era ver o barulho do motor, fazer as marchas no tempo de ouvir o Sim. motor, não de um conta-giro, entendeu? Então isso mudou muito. Hoje os caminhões não tem barulho dentro da gabina, o motorista está ali escutando um som, debaixo de um ar-condicionado, ele não vê nada quebrar lá fora. Queimou um fusível ali, azedou, acabou, não tem Aí como. O cara tem que fazer um estudo, e mesmo assim, às vezes, não consegue sair do lugar por conta de um fusível. Né? Antigamente você vinha com arame e com alicate, agora você tem que ir com um multímetro, Um multímetro, computador, computador, né, um scanner. mas então tem o seu lado benefício, né? Tá certo. Então a nossa tecnologia que tem aí, que predomina no Brasil, é a tecnologia europeia, né? Os caminhões europeus que manda mais no Brasil, né? Pelo que eu pude entender então, toda essa tecnologia ajudaria bastante se a gente tivesse uma infraestrutura, estradas, conforme se tem na Europa, por exemplo, né, na América do Norte. Então, essas estradas nossas não facilitam para que a gente possa usar e desfrutar dessa tecnologia. E eu te pergunto, há 35 anos atrás, quando você iniciou, né, como motorista de caminhão profissional, as estradas daquela época até no dia de hoje, elas estão a mesma coisa, melhoraram pouco ou estão muito melhores? O que você fala para nós? Aí o que eu te falo, de 1989, vou citar um exemplo, a Rio Bahia. De 1989 até hoje, a Rio Bahia é a mesma rodovia. A única coisa que acrescentou nela foi os pedágios. Os fluxos de veículos, acho que deve ter uns 5 vezes a mais do que em 1989. E tem um imposto tirado do petróleo que é para beneficiar a rodovia federal. Então eu fecho o olho e imagino a quantidade de veículos de carga que aumentou, né, porque a produção brasileira aumentou absurda nas exportações de lá para cá. Sim. Então aumentou o volume de caminhão, acho que 5 ou 6 vezes mais. Então, pelo esse imposto, que não é um imposto grande, mas é um imposto cobrado no petróleo para beneficiar a rodovia federal. Era para a Rio Bahia ter, não era 2 faixas para ir, 2 para vir, não, era para ter 4 para ir e 4 para vir. Warley, eu tenho acompanhado mais o segmento de motorhomes. E o pessoal sempre comenta que o bacana de se estar na estrada, viajando, são as amizades, né, que são construídas pelos postos de gasolina fora, né, ou em situações de perrengue. E entre os caminhoneiros, o que você me fala em relação a essas amizades, a solidariedade que existe um para com os outros? A gente sabe que hoje está tão difícil a criminalidade, todo mundo hoje está com receio, principalmente o profissional que está ali no caminhão carregando uma carga, às vezes com certo valor agregado, e isso tem afastado um pouco as relações entre os caminhoneiros, ou está a mesma coisa? O que você me fala? Não, a questão de carga, às vezes o cara até pode parar para te dar um apoio ali. Mas muitas das vezes, não parei porque eu tenho rastreamento, tinha que passar mensagem, eles iam bloquear o caminhão, sempre tem uma desculpa. Entendi. Então hoje, na verdade, a amizade continua, mas uma amizade não é igual do passado. Não é igual do passado. O cara juntava com você ali, entrava debaixo, ajudava você a consertar o caminhão, às vezes foi uma coisa que conseguia consertar. Hoje isso aí, bem dizer, acabou. Mas você conseguiu construir algumas amizades aí? Com certeza, tem muitas amizades, mas... do passado? Do passado. Tá certo. E muitos já estão aposentando, né? Entendi. Então a questão disso aí é isso aí. Muitas das vezes cada um está preocupado com a sua carga, com o horário. Muitas das vezes o cara
via ali você quebrado, às vezes tem para o mesmo lugar para descarregar e falar, opa, eu vou chegar na frente dele, já é menos Pensando em pegar outra carga. Justamente. Ao longo desses anos, como caminhoneiro profissional, você já pensou em parar com tudo e mudar de profissão? Em 5 anos de profissão, que eu estava de caminhoneiro, e eu pensei em desistir. Foi onde eu vim para o ônibus urbano. Trabalhei no ônibus urbano durante 7 anos, voltei a estudar. Sim. Mas aí teve uns contratempos, eu parei de estudar e continuei. Mas não largou a direção? Não, não larguei. Trabalhava no ônibus urbano e estudava. A minha ideia era estudar engenharia mecânica. Sim. Né? Mas aí não deu certo, eu voltei para a estrada de novo. E esses ônibus de viagem? Eu trabalhei durante 3 anos e meio. E é mais fácil carregar o passageiro ou a carga? O passageiro é assim, o ônibus você trabalha mais tranquilo, né? Sim. Aí, embora a maioria é horário noturno, né? O ônibus de viagem, mas a carga viva é mais complicada, né? O ser humano é mais complicado do que a carga. A carga é só amarrar ali, ela tá bem condicionada, tá bom. Complicado. Warley, pelo que eu tenho acompanhado nos noticiários, a gente percebe que a classe dos caminhoneiros, eles estão muito insatisfeitos com as políticas que tratam sobre o transporte terrestre, em especial o alto custo do combustível, do diesel, né? E assim, eu estaria enganado ao dizer que no passado um caminhoneiro ele conseguia fazer um pé de meia com maior facilidade, ganhava-se mais no passado do que hoje ou não? Eu acho que não. Você acha que hoje ganha mais? Não, não é que hoje ganha mais. Toda vida caminhão foi sofrido. Principalmente quem tem um caminhão só, toda a vida foi sofrido. Desde a época dos primeiros caminhões que veio para o Brasil, o caminhão é sofrimento. As pessoas entram porque gostam. Aí depois, quando acorda, já é tarde para sair, né? Porque você não pode renunciar a um ganho, Sim. Você já acostumou com ele. Você começa numa profissão na estaca zero, né? Então hoje, os perrengues, toda a vida teve com caminhão. Certo. Tanto no passado, como hoje no presente. E eu acho que no futuro também. Às vezes você fala para nós caminhoneiros, muitos caminhoneiros, eu já faço comentário com vários caminhoneiros, o governo tem que ampliar as ferrovias, duplicar a ferrovia para os portos, né? E caminhão fazer transbordo mais curto. E desafogaria as estradas. Desafogaria as estradas. E hoje não está faltando motorista profissional. Por quê? Porque o transporte terrestre, o transporte de caminhão, ele é o maior que tem no Brasil. Certo. E nos países de primeiro mundo não é. Mas assim, o frete no passado não era melhor e mais atrativo do que é hoje? Não, tinha frete, até hoje existe fretes melhores. Mas em lugares que é difícil ir com caminhão. E você tenta ir para quê? Com a ilusão de ganhar o dinheiro. Aí o caminhão quebra. O caminhão quebra, você pega longa estrada, é igual quem viaja na Transamazônica. 319. Vai em vários lugares, pega balsa, fica tantos dias em cima de balsa, para tentar fazer um frete maior, mas acaba ele tendo... É uma loteria. É uma loteria. Pode ganhar e pode perder. Tá, então hoje, às vezes, você faz uma viagem, você vai bem nela. Mas tem viagem que o frete não paga as despesas que o caminhão teve. Sempre foi assim. Desde o início, eu acho que sempre foi assim. Se o filho de um amigo seu, bem próximo, chegasse para você e falasse assim: Warley, eu quero ser um motorista de caminhão, eu quero ganhar a vida nas estradas, o que você diria para ele? Qual seria esse conselho? Eu diria para ele que não. Mas quando se tem uma vocação e quer, não adianta você mostrar os obstáculos. Então, ele não vai enxergar os obstáculos. Quando ele entrar, que ele vai passar por que você passou,
E aí ele vai arrepender igual muitos arrependeu e tenta sair para renunciar e voltar na estaca zero. Aí já fica difícil. Você acha então que ele poderia buscar outras possibilidades, outras alternativas Com para se certeza. ganhar a vida? Com certeza. Porque é muito sofrido. É muito sofrido. Entendi. É igual uma criança que começa a brincar. Ela tá brincando com o carrinho ali. Ela começa a brincar e ela fala, não, às vezes ela tem um brinquedo caro, uma fábrica fabricou, ela vai e faz o brinquedo. Na minha época nós fazíamos os brinquedos, que as condições financeiras eram, né? Então você fazia os caminhãozinhos de lata, tinha as latas de óleo quadrado, você fazia o caminhãozinho Sim. de lata. Aí você descobre, eu quero ser caminhoneiro, quero dirigir caminhão. Porque, exemplo, muita gente vai para o lado do caminhão, porque o caminhão é um veículo grande. Aí ele se sente poderoso, mexe com o em cima imaginário do caminhão, da criança. em cima, enfeita um caminhão. Sim. E na verdade, a gente no decorrer do tempo vai vendo que um caminhão não é uma coisa de você ficar enfeitando, você ficar modificando a engenharia dele igual muitos faz, levanta a traseira, abaixa a frente, enfeita de calota, lameiro. O caminhão, ele é uma ferramenta de trabalho. E muitos caem na ilusão, enfeita caminhão, gasta o salário deles todinho enfeitando caminhão. E aí ele vai decorrendo, passando os anos, e ele vai vendo que tá comendo o lucro todinho então, dele. o que acontece? É igual a criança. Ela prefere criar o brinquedo do que às vezes até de brincar. E eu descobri isso depois que eu virei caminhoneiro. Eu descobri que eu tenho mais prazer em consertar o caminhão do que dirigir o caminhão. Viajar com o caminhão e estar em lugares. Entendi. Pelo que eu sei, você tem 2 caminhões hoje. Mas acho que nem sempre foi assim. Você, com 19 anos, possivelmente você foi trabalhar de empregado. E levou quanto tempo para você comprar o seu primeiro caminhão? E como que foi a sensação? Como que foi aquele momento ali que você falou assim, poxa, agora eu sou o meu patrão? Eu demorei mais ou menos assim que eu casei coroa, né? Então eu não tinha muita despesa, morava com meus pais. Então aí você comprou cedo o caminhão? Eu trabalhava, na época eu trabalhei no ônibus urbano que eu comprei o caminhão. Comprou o caminhão? Meu primeiro caminhão. Eu trabalhava no ônibus urbano e fazia bico no dia da folga, viajava de dupla. Certo. Período que eu trabalhei no ônibus urbano quase todo, todas as férias eu trabalhava. Tá certo. Às vezes eu falo assim, vou trabalhar de motorista, vou conseguir comprar um caminhão para mim. Mas não existe guerra sem luta, e lutando consegue. Já é difícil vencer, né? Então eu trabalhava no ônibus urbano e fazia um bico todo final de semana. Eu folgava no sábado, viajava na sexta à noite, rodava a noite inteira. E quase que a mãe ainda chegava no destino, era 800 quilômetros, nós rodávamos. Pois é, então foi muita ralação e aquele momento que era de descanso, que era de férias, você dava o duro. Trabalhava sem parar. E eu imagino então que no momento que você pegou a chave e ligou e falou assim, isso aqui é meu. Deve ter sido uma alegria muito grande. Não, é uma satisfação boa. Só que aí você passa já a ter uma responsabilidade maior. Entendi. Porque, exemplo, o empregado, o caminhão deu um problema, ele só avisa para o patrão, estourou um pneu aqui. Pus o step aqui, agora preciso de... Dá um suporte aí. Quebrou isso aqui. Só avisa. Agora, quando você é o dono... Você fala, agora dá onde eu tiro. Tudo vem em cima de você. O dirigir o caminhão e cuidar do caminhão. E a parte financeira também. É onde a gente vai ver que realmente quase ninguém ganha o dinheiro que falam que ganha com o caminhão. Que o dinheiro do caminhão, vamos para te falar, é ilusionário. Hoje você está ganhando, amanhã você já não ganha. Entendi. Entendeu? Então muita gente vai falar assim, não, eu vou falar uma história rápida de um colega. Ele falou assim, não, agora eu sou patrão, eu comprei o primeiro caminhão. E quando eu comprei meu primeiro caminhão, vivia a situação com os patrão, que eu sempre trabalhei para patrão que tinha 2 caminhão, 3 caminhão pequeno.
Então fazia a conta para mim e fazia a conta para ele. Então eu sabia quanto que ele ganhava, quanto que ele sobrava com o caminhão. Você já tinha. Mas tem muito Você sabia da empregado, realidade ali. Tem muito empregado que não vive essa realidade. Entendi. Aí quando ele consegue comprar um caminhão, às vezes fazer um financiamento, aí o que que acontece? Aí ele vai viver isso de perto. Aí ele vai numa viagem, nossa, esse frete, aí ele vai nele, aí ele vê que não sobrou nada. Às vezes tem um que já pega o adiantamento da viagem e já fala, não, eu vou trocar meu carro. Eu vou pagar mais tanto de prestação, aí vira uma bola de neve. Entendi. Caminhão, eu costumo dizer, quem quer se dar bem com caminhão, é em tudo. Caminhão, você tem que zelar dele primeiro, para depois você fazer as outras coisas. Você tem que mantê-lo arrumado. Ele é a E galinha. aí ele é a ferramenta de você fazer as outras coisas. Mas primeiro ele, depois até propriamente a família. Ele é a galinha dos ovos de ouro, né? Se a pessoa ir com a mentalidade, comprar um caminhão e achar que ele já pode trocar o carro, já pode trocar a televisão da sala. Ah, eu posso fazer um convênio aqui, eu posso. E ele tem que preocupar com o seguro do caminhão, que hoje as condições das rodovias, o tumulto. Antigamente, não, se você desse um piscar de olho aqui e comesse uma faixa, a chance de você bater em outra era pequena. Mas hoje, qualquer piscadinho de olho, você comeu uma faixa, você já está esbarrando em outro. Entendi. O fluxo de veículo aumentou muito. Então a pessoa tem que pôr o caminhão em primeiro lugar, quem quer ter seu caminhão, eu acho. E tem muito espinho, não é fácil. Nessa profissão de caminhoneiro, quais os pontos que você considera positivo e negativo? E outra pergunta para emendar e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Se você pudesse voltar no tempo e tendo as mesmas informações que você tem hoje, você escolheria novamente ser motorista de caminhão? Com a vivência que eu tenho, não. Não. Porque o motorista em si, às vezes tem muito motorista que traz um conforto para a família, mas ele não participa desse conforto. Tem muito motorista que tem um carro bom na garagem, ele não desfruta dele, muito pouco. Ele chega de uma viagem, a empresa que ele trabalha, principalmente se ele for empregado. Se ele for também terceiro, também da mesma forma que ele sempre tem uma dívida, sempre tem uma coisa para acudir. Então, a vida do caminhoneiro em si, o verdadeiro, eu costumo dizer para muita gente que eu não sou um verdadeiro caminhoneiro, porque eu carrego um caminhão, fico louco para chegar lá e descarregar ele, carregar e voltar para trás. Agora, o caminhoneiro, o verdadeiro caminhoneiro, todo lugar é lugar para ele. Aí sim, aí esse, na verdade, que tem essa mentalidade que todo lugar é lugar para ele, que aqui tá bom, que tá beleza, às vezes ele vive. E quais os pontos positivos e negativos da profissão? Porque tem coisa boa também. Tem. Os pontos positivos, né, é igual a vida da gente, né? Tem os momentos, né, bons e os momentos ruins. Tem viagem que você vai a viagem, uma beleza, corre tudo bem, você entrega uma mercadoria, corre tudo bem, dá tudo certo. E tem viagem, já é mais complicado. O caminhão às vezes dá um problema mecânico, às vezes você chega no cliente para fazer uma entrega, já encontra o obstáculo. E mexer então, com gente é difícil, né? Aí então isso aí já vai pondo, já vai irritando. Às vezes o cara, eu já fui em muitas viagens, já deparei com muitos motoristas, nós já ficou 3, 4 dias tentando conseguir uma carga para voltar e não conseguir. Principalmente fim de ano, início de ano, é muito complicado você conseguir um retorno em certas regiões que você vai. Então às vezes tem motorista ali que fica ali 3, 4 dias, fica agoniado, chegar lá eu vou parar, não vou mexer mais com o caminhão. Aí na outra viagem você já encontra ele lá. E eu imagino também que às vezes você está ali distante da sua família, já dias e dias aí na estrada, e para tentar tirar um pouco de lucro ali daquele frete, e de repente estraga o caminhão, aí você vê que você teve mais prejuízo do que lucro, e isso deve frustrar bastante, né? Com certeza. Tem viagem que é só negativa. Então esse foi o nosso bate-papo aqui com o Arley.
um caminhoneiro há 35 anos, e eu quero convidar você, agora terminando esse vídeo, vai lá e acessa o vídeo da semana passada, que nós contamos a história do Fausto Moura, um motociclista que já percorreu o Brasil, América do Sul, de moto, e também tem uma história muito bonita que eu vou deixar você com a curiosidade. Vai lá e veja essa história que vai te surpreender, ok? Um abraço. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, clique no botãozinho aí do like para dar aquela força para nós e ajudar a crescer cada vez mais, ok? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!